Livro de Eclesiastes, capítulo 1. São estas as palavras do sábio que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando e se esforçando, e afinal que vantagem tem tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar, para começar tudo. Outra vez o vento sopra para o sul e para o norte, e dá voltas e mais voltas, e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar. Porém o mar não fica cheio, a água volta para onde nascem os rios, e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não cansam de ver, nem os nossos ouvidos, de ouvir o que aconteceu antes. Vai acontecer outra vez, o que foi feito antes, vai ser feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, vejam, isso nunca aconteceu no mundo? Não tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado, e quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar delas. Eu, o sábio, fui rei de Israel e Jerusalém, e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é esse que Deus nos deu. Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo, e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. E pensei assim: eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento, mas sim, procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobrir que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimento ela tem, e quanto mais sabe, mais sofre. Capítulo 2. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida. Mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão que o riso é tolice, de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver, e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a vida curta, aqui na Terra. Eu realizei grandes coisas, construí casas para mim, fiz plantações de uvas, plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos. E além desses, tive outros nascido na minha casa, tive mais gados e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. É verdade. Fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei, não neguei nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Mas quando eu pensei em todas as coisas que eu havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então comecei a pensar no que é ser sábio e o que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não só pode fazer o que os reis fizeram quando reinaram antes dele. E cheguei à conclusão que a sabedoria é melhor que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém eu sei que mesmo o que acontece com os sábios, acontece com os tolos. Eu pensei assim: o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi: não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como também ninguém lembra dos tolos no futuro. Todos nós seremos esquecidos.
Todos morreremos, tantos os sábios como os tolos. Por isso a vida começou a não valer nada para mim. Ela só havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Tudo o que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não nada para mim. Sabia que tudo que eu consegui ia ficar para o rei que ficasse no meu lugar. E a ironia é que ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? Porém, ele seria o dono das coisas que eu consegui com tanto trabalho. E ficaria com tudo que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa, e depois ter que deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo, e isso também é ilusão, e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda, e o que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite, é tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou com que nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e juntem, a fim de que as riquezas dele seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é ilusão. Porém, ele seria o dono das coisas que eu consegui com tanto trabalho, e ficaria com tudo que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então me arrependi de ter trabalhado tanto, e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com tudo, é ilusão, é como correr atrás do vento. Eclesiastes. Capítulo 3. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar e tempo de ajuntar. Tem também o tempo de abraçar e o tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de gastar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de falar e tempo de ficar calado. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa, Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre, não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. É uma coisa que Deus faz, é levar as pessoas a temê-lo. Tudo que acontece, ou que pode acontecer, já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer neste mundo. Eu também reparei que, no lugar onde deveriam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então pensei assim: Deus jogará tantos os bons como os maus, porque tudo que se passa neste mundo, tudo o que se faz, acontece na hora de que tem de acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova, para que eles vejam que não são melhores do que os animais. No fim das contas, o mesmo que aconteceu com pessoas, acontece com os animais. Tanto as pessoas quanto os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre os animais, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão, pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar. Eclesiastes capítulo 12. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho,
e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços que sempre os defenderam começaram a tremer, e as suas pernas, que agora estão fortes, ficaram fracas. Os seus dentes cairão, e sobraram tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho na rua. Você quase não conseguirá ouvir um moinho ou a música tocando, e levantará cedo quando os pássaros começam a cantar. E então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Seus cabelos ficarão brancos, e você perderá os gostos pelas coisas. Nós estamos caminhando para o nosso último descanso, e quando isso acontece, haverá gente chorando por nossa causa. É ilusão, tudo é ilusão, diz o sábio. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós, filho. Há mais uma coisa que eu quero dizer: os livros continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente de tudo o que foi dito. A conclusão é esta tema: a Deus, e obedeça os seus mandamentos. Porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos que prestar contas a Deus, de tudo o que fizemos, seja o bem ou o mal. Filho, faça o bem. Curta e compartilhe. Se inscreva no canal. Fui e até a próxima.